Outro caso, né? Eu estava no culto, entrou pessoas dentro da igreja correndo e falou: pastora, vão ali, vamos buscar uma menina. A menina ficou endemoniada. Esse já é outro caso, né? Outro caso, Sim. essa outra pessoa. E eu falei: meu Deus, estou no meio do culto, estou pregando. Aí eu fui lá e falei: não dá para ir. Aí eu mandei uma equipe da igreja. Chegou lá, tinha uma outra equipe, outros pastores lá. Esses pastores entraram, essa moça endemoniada. Esse pastor chegou e olhou para ela e falou assim: você tem que sair. Ela olhou para ele e começou a rir. Só que como a minha equipe estava lá, não era pastores, né? Tinha ali um pastor de outro lugar. Igual eu sempre oriento eles o seguinte: ó, respeito e hierarquia. Exatamente. Então, é muito importante você isso. tem que respeitar. E tem uma coisa que muita gente não sabe e faz, principalmente no nosso meio pentecostal. Então ensina aí Que pra é o gente quê? aí. O diabo, ele é abusado, né? E tem uma pessoa endemoniada, eu vou lá e coloco a mão e fico: sai em nome de Jesus. O Darwin vem e coloca a mão e fala assim: você está queimado em nome de Jesus. Aí o Rony vem e fala assim: você está amarrado em nome de Jesus. Aí o irmão vem e fala com ele assim: você vai deitar agora e vai largar essa pessoa e vai falar comigo quem você é. O diabo vai ficar lá, fazendo gracinha, e não vai obedecer ninguém. Sabe por quê? Eles obedecem hierarquia, ordem. Você Voz sabia de comando. disso? Voz de comando. Então, se eu tenho 5 pessoas me dando uma ordem, Ninguém tem tem autoridade. Anula a autoridade. Então, se o pastor Rony vai lá e fala que você sai em nome de Jesus, a única coisa que eu tenho que fazer é interceder pela vida dele. Exatamente. Ele está fazendo o trabalho de libertação naquela pessoa. Então, eu não posso chegar e passar na frente dele. E se o evangelista Dá chegou lá, no nome de Jesus, você tem que sair, o que eu tenho que fazer? Interceder pelo Dá. E o que eu vejo? Eu fui, só rapidinho aqui, eu fui numa igreja e um demônio mas levantou as cadeiras, tudo pra cima, e eu tô lá em cima do altar. Eu olhei e falei: meu Deus, eu tava pregando. Falei: hoje, mas não, parece um negócio. Eu chego no lugar, eu começo a pregar um manifesto. Eu falei: gente. Aí eu olhei assim e falei: meu Deus, e joga a cadeira, e aí desce os pastores no altar, e as irmãs pelejando com aquele trem, tentando segurar, e o bicho pula pra cá, pula pra cá. Eu falei: gente, é os anjos do Senhor que tem que ir lá e amarrar aquele bicho. E segurar aquele bicho. Porque nós não estamos lutando com o corpo físico, a gente está lutando com o espiritual. Aí os irmãos chegam e querem travar aquele bicho com força. Não vai conseguir. A única coisa que você faz, você fica ali para aquela pessoa não se machucar. Aquele demônio não machucar a carne da pessoa e nem outra pessoa. Mas espiritualmente, você dá uma ordem ali. A Bíblia nos diz: os anjos trabalham, né, em nosso favor, porque nós pedimos ao Senhor, o Senhor, pela misericórdia, envia o anjo ali para trabalhar, né, em nosso favor. Uhum. Porque espiritualmente, e aí? Se eu não tiver um auxílio do céu. Exatamente. Então, vem ali aqui. Aí eles estão naquela luta com essa mulher, e essa mulher joga para cima, joga para baixo. Desce um pastor que estava em cima do altar. Ele desceu e eu estou observando aquilo, e ele foi lá e pôs a mão. E tinham pessoas do nosso ministério que me acompanham. Sempre que eu vou pregar, eu gosto de levar 1 ou 2, assim, do ministério. E eles estavam, assim, próximos. Esse homem virou no meio daquela multidão e falou assim: você sai em nome de Jesus? Você sai agora, você não vai fazer gracinha. Aquele demônio olhou para ele e falou assim: você é meu parceiro, tá me mandando sair? Meu parceiro. E tá me mandando sair? Quem que é você? Esse homem tomou um choque a ponto dele afastar para trás. E os missionários estavam comigo, olhou assim, não entendeu nada, como parceiro. Aí, esse demônio, eu falei: vou descer. Mas por quê? Juntou aquele monte de gente, começou: sai, o outro queima, o outro rasga, o outro amarra, o outro não sei o quê. Não vai, não vai. Sabe? Mesma coisa, é igual você ter um animal. Você vira pro cachorro e fala: sai, o outro vira e fala: entra. O cachorro vai ficar na porta olhando pra sua cara. Não vai saber o que vai fazer. Mesma coisa é isso, gente. Então, quer dizer, aquele demônio tá ali. Ótima comparação, ele é um cachorro mesmo. Um cachorro. Aquele demônio, um cão. Aquele demônio tá ali. Então, tem que ter uma voz de autoridade. Agora, se aquela pessoa chegou e ela não tem autoridade suficiente, assim, eu digo assim, porque tem um detalhe.
a questão do medo. Ele vai te Satanás intimidar. fareja medo. E outro detalhe também que o Darwin fala muito e é a verdade. Você não tem que acreditar no que o diabo tá falando. Ele é Não, mentiroso. ele é o pai da mentiroso. Ele é o pai da mentira. Mas em muitas situações ele só joga na cara. Igual eu falo, ele não trabalha com aquilo que você não dá. Então, ele é mentiroso. Por isso que eu falo da importância das igrejas Se ele viu ali que orarem. você abalou, que você pelo- jogou pra trás, ele é aqui Já que eu vou era, bater. já era. Eu Sabe? tô falando isso que eu vi uma vez o pastor, ele falou assim, né? Ele tava expulsando o demônio e o diabo falou a mesma coisa. Falou assim, você tá me expulsando? Mas você tem parte comigo. Ai, Falou com o pastor. Aí o pastor firme olhou na cara dele e falou assim, você tá queimado em nome de Jesus. Você é o pai da mentira. Como que alguém que vai acreditar em você? Sai em nome de Jesus. pronto. Saiu. Acabou. É aí que você prova que ele é mentiroso. Ou seja, ele queria que... Se ele fala isso aquilo ali, E o ele povo- fala assim, opa, o que os outros estão pensando de mim? E não. Ele estabiliza. Você vai ali Ele, e... igual que você falou, ele não deixou aquilo intimidar ele, Não. se posicionou como Não, alguém. então tem gente que Uma chega. verdade. Eu falo que igreja, principalmente trabalho com libertação, tem mania. Algumas pessoas têm o costume de ficar dizendo, nossa, aquele irmão não conseguiu expulsar aquele demônio, tá no pecado. Não é isso. É isso. Às vezes o irmão tem tanto medo. É. E a própria pessoa fala. Teve pessoa que chegou para mim e falou, pastor, manifestou, fui lá, não saiu. Eu tô errado? Os discípulos falaram isso com Jesus, né? Eles falam, não, gente. Aí eu falei, gente, mas não é isso. Você tava com medo? Ô, pastor, vou falar com a senhora a verdade, eu fiquei com medo. Então pronto, eu não ia sair. Porque ele fareja seu medo. Ele A sabe. dúvida, ela- Fala assim, peraí, ele tá com mais medo do que eu. Então eu vou intimidar ele mais 5 minutos que eu fico aqui. Exatamente. É isso que ele vai fazer. Então ele te intimida. Ele te intimidou, você já faz chegar e falar assim, sai no nome de Jesus. Ele fala, ó, tá com a voz firme. Aí ele dá uma rosnada pro seu lado e você, sai se você quiser, em nome de Jesus, hein? Eu tô te falando, e já vai arredar. Aí você sai mais. Agora já dá pra sair. Aí já Agora já dá você- pra sair um latido aqui. Entendeu? Aí já falou assim, não, aí é com você. Então, quer dizer, você tem que ter certeza de quem você é. Por isso que eu falo da importância de você ter certeza da sua identidade. Quem eu sou em Cristo Jesus. Então, quando eu chego ali, eu dou uma ordem, aquele demônio tem que sair. É por isso que na Bíblia, né, tem um caso que acontece isso, né? Os pessoal viram, né, Jesus, né, e Paulo expulsa demônio e chegou lá assim que sai no nome do Deus de Paulo. Não tem como. O diabo falou assim, essa é nova. Essa é nova. Jesus eu sei quem é, Paulo também. É. E você, quem Você? que é? E aí? Quem que você é? Quem que é você pra mim? Então, aquilo ali que a gente tem que firmar o nosso coração, é a autoridade que foi constituída através da cruz, Isso. no Calvário, em nosso favor. Se a gente duvida daquilo que Cristo fez por nós, cara, é aí que nós caímos. Essa moça que eu estou te falando nessa igreja, aí eu desci, fui lá, não tô falando que eu sou melhor do que a pessoa, estou falando assim, essa questão que nós estamos explicando, é a questão de você se intimidar com aquilo. Exatamente. Entendeu? Aí eu desci, aí quando eu cheguei lá, aquele bicho bravo, eu falei, não, gente, larga. A hora que eu falei, larga, ele já olhou pra mim assim, ó. Ele veio me encarando. Quando ele me encarou, aí eu falei, agora é com nós. Aí eu fui e falei, já me encarou. Aí eu já olhei pra ele e falei assim, põe a mão pra trás. Você sabe que você não tinha que estar aqui. Ele falou assim, ela é minha. Ela me busca. Eu falei, eu não quero Sempre saber. esse discurso, né? Ela é Sempre. minha. Eu falei, eu não quero saber. Aonde ela está, quem reina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então sai Aleluia. em nome de Jesus. Aquele bicho pup saiu. Aí depois que terminou o culto, viraram para mim e falaram, pastor, é uma luta com essa moça, porque ela era de terreiro. E essa moça é uma luta. Ela, toda vez que ela vem na igreja, ela cai endemoniada. Eu falei, então e a o erro... pessoa tenta se livrar daquilo, né? Ela tá indo na Eu igreja, falei, tá buscando. O erro é de quem? O erro é da direção. Exatamente. É não quem está à entende. frente. Porque se eu tenho uma pessoa que todo culto ela cai endemoniada, Eu preciso fazer um eu tratamento. tenho que né? estender a minha linha do ID. É. Ela não vai só vir, eu vou também. Eu vou para casa. Aonde que tá preso, né? Isso. Por quê? Objetos. Satanás, gente, lá loja em objetos que só Jesus para ter misericórdia. Eu já vi boneca da minha sobrinha andar na casa, gente. Essa Não experiência foi também eu só já eu. tive. São 5 pessoas vendo ali a boneca andar. Isso aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tinha por volta de uns 10 anos. A minha irmã, a Casey, né? Ela tinha uma boneca que eu acho que muitas pessoas devem conhecer, aquela Meu Bebê. Uhum. E eu tava deitado, não sei, acho que tava indo dormir. Aí aquele momento que apaga as luzes e tal. Aí do nada eu olhei pra boneca. Era uma criança, tinha, sei lá, 10 anos. Eu olhei pra aquela boneca, a boneca
Ó, isso que eu vou falar aqui, vocês vão falar que é mentira minha. Eu vou falar não, que eu já vi. Mas é algo que tava à frente do tempo. Aham. A boneca dançou igual as dancinhas do TikTok. Viu? Mas é. Com a mão assim, sabe, fazendo aqueles movimentos. É lógico que na época não tinha isso nem nada, mas eu olhei isso, me assustei, e eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu falei, já cobri, né, era uma criança imatura, cobri, e falei, Senhor, me proteja. Aham. Literalmente, isso acontece. Eu falo o seguinte, a pessoa quer ser cristão e não quer acreditar que o diabo faz, não quer acreditar que o demônio ele veio para matar, roubar e destruir, e acha que ser cristão é viver no oba-oba. Não é. Ser cristão é ter vida com Deus. Ser cristão é um estilo de vida. Entendeu? Não é um título, é um estilo de vida. Você não se torna cristão. Você é. Exatamente. E pronto, e acabou. Então, assim, quem nasceu para ser e vai ser cristão. Né? Uns vão atender o seu chamado, outros não, mas é isso. Sei. Então, o diabo tem que respeitar. Essa hierarquia, esse decreto. Sabe? E se a gente entender quem a gente é no céu, gente, eu fiz isso. Eu falei, Senhor, depois eu quero ver esse negócio. E quando você olha, você tem patentes no mundo espiritual. Instituída por Deus, né? Por Deus no mundo espiritual. Muitas pessoas não sabem disso. Você tem uma patente no mundo espiritual. Então, hora que você fala assim, eu não entendo. Por que eu tenho que ir lá expulsar esse demônio? Aí você vai só ver eu? Ainda reclama, né? Só eu que tenho que ir lá? Só eu que tenho que ir lá. É que Deus te chamou pra isso. Lá no mundo espiritual, já não é mais o pastor Rony lá no mundo espiritual. Já é o general Rony. Ou já é o frente de guerra do céu, Rony. Já entendeu? Então, assim, você já tem ali o seu lugar. Então, se você é frente de guerra, como que você vai ficar no fundo? Exatamente. Não tem jeito. Então quer dizer, quem é de frente vai ir para frente de guerra. E não tem jeito. Então, igual eu falo, teve essa moça, voltando ao outro assunto. Tô esperando a terceira, hein? Ela foi, e aí o pessoal da igreja desceu. E chegou lá, eles ficaram com medo. O pessoal, né, da nossa igreja. E o pastor que estava lá, ele falou assim, ele conversou com o diabo como se fosse um amigo. Um As pessoas da minha igreja disseram isso. Diz que ele chegou e falou assim, pôs a mão no ombro e disse aqui, olha, você tem que libertar ela, você tem que sair. Aí ele falou, não. Diz que o bicho assim, se posturou e falou, não, eu não vou sair. Ele falou assim, você vai sair. Sai dela, assim, conversando. Diz que esse demônio virou a mão e deu nele um murro pra cara. Tipo, não, e pá, bateu. Aí os irmãos da igreja assustou. Voltaram tudo correndo. Isso eu no culto pregando. Voltou correndo. Como é que continua pregando, né? Como continua? Eu parei. Eu acho que tem esse dia até gravado lá. Que ele jogou na rede social. Eu tive que parar a pregação. Pastora, não sai não. Não sai não. E deu um soco no pastor da outra igreja. Falei, misericórdia, e agora? E eu falei, fiz assim. Eu falei, traz pra mim. Os familiares, junto com o pessoal da minha igreja, eles falaram, mas pastora, como que eu vou fazer? Eu falei, traz pra mim. A Bíblia fala, unção pode ser transferível. Então vem cá. Eu lá falei assim, ó, em nome de Jesus, sua autoridade que há na minha vida, você vai levar ela agora e você vai trazer esse demônio. Vieram na rua, gente. De dentro da comunidade, até a igreja era fora da comunidade, no bairro. Saíram andando pras ruas, com aquele bicho amarrado lá, andando bonitinho, para não fazer gracinha no meio da rua. Chegou na porta da igreja, aquele bicho deu um grito assim, não! E aquele grito com aquela voz horrorosa. Aí deu aquele grito, eu já olhei do altar assim. Aí eu falei assim, no microfone, gente, dá licença, igreja. Você vai sentar em nome do Senhor Jesus e vai esperar eu pregar, porque você não vai atrapalhar a minha pregação. Esse bicho sentou e ficou assim, e travado em mim, não tirava o olho. Continuou pregando? Continuei pregando. Eu não vou parar de pregar por causa do diabo. Não, tem muita pessoa que precisa ouvir essa palavra. Ele que vai ter que parar de fazer gracinha, ele vai ter que esperar. Eu não vou parar. E eu fui ali, continuei a pregação. Eu falei, a prioridade não é dele, não. Já que você resolveu chegar aqui, tu vai ter que sentar e ouvir. Aí eu falei, vai ter que ouvir. Pregou pro diabo. Preguei pro diabo, sentado ali.
sentado, amarrado, com aquele rosnando. Eu falei, vai rosnar aí até amanhã. Pois, É igual quando você coloca a criança de castigo. de Né? castigo, vai Quer sair, eu quero saber, não pode. Não pode. Aí, Autoridade. fomos lá. Aí, o pai da moça chegou, também, cristão. Aí, terminei a pregação. E falei com os irmãos assim, ó. Vai cantando louvor que eu vou lá. Só que até o altar ficou meio travado. A hora que eu dei os irmãos no microfone, que eu terminei a pregação, gente, eu desci do altar assim, ó, eu não desci pela escada, eu já pulei do altar. A hora que eu pulei do altar, que eu cheguei, aí ele levantou e fez assim, ó, no meio da minha cara, assim, veio junto comigo, assim, ó. Chegou com a mão para trás, fez, e falou comigo, eu te odeio. Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus que você me odeia. Glória a Deus que você me odeia. E esse demônio, esse espírito que estava nela ali, nós são demônios assim, que eu falo, quando manifesta dentro... Gente, manifestou bravo, você pode saber. Ou enche um caveiro ou é capa preta. Esses dois demônios, mas eles é brabo. Pensa, não tem... Ele já manifesta jogando tudo pro alto. E ele encara, mas encara feio. Porque não é demoninhos, como se diz o outro assim. Não são operários, são de frente. E quando eles vêm, é porque eles sabem. Eu costumo dizer o seguinte, quando vem aqueles demoninhos... Chifrinho, que eles falam, né? Chifrinho. Aqueles os operários. Beleza, nome de Jesus, antes de você terminar o nome de Jesus, saiu. Agora, quando vem os grandes, os de frente, né? Que são os de fronte de guerra ali do inferno. Os casca, né? Os casca. Não intimida, não. Fácil, não. Porque É lá já chega e já vai no seu nariz. É o que Jesus fala, né? Tem demônio que não sai. Só que sai não com sai, jejum e oração. Isso. Eu tô com caso assim na igreja. Sabe? A pessoa chega pra mim, mas por que eu tô manifestando jejum e oração? Vai pro propósito. Vai pro joelho, vai pro jejum, vai pra oração. Pastor, todo dia eu tô fazendo jejum agora. Então vamos lá. Pronto, vamos lá. É isso aí. Processo. Essa mulher, ela chegou assim, esse demônio. Eu falei, gente, eu vou ter que ir. E tava muito cheirando álcool, eu falei, não gosto muito de mexer com libertação, tipo, a pessoa tá ali bêbada, eu não gosto muito. Porque não tem consciência. E precisa da consciência. Exatamente. E aí eu falei, não, Deus, mas era um caso assim, excepcional, tinha que ser. A hora que eu comecei, eu falei, você vai sair em nome de Jesus. Não vou. Pois não vou. Falei, vai, não vou. E a gente começou a falar. Ali a hora eu falei, vai sair. Ele falou assim, eu vou. Ele falou assim, você já sabe como funciona. Eu vou chamar mais. A hora que ele virou a mão, porque eles fazem ritual. Gente, isso é muito importante. Quando uma pessoa manifesta, você já reparou que as mãos, elas viram? Tipo garra, né? Isso. E eles começam a abrir portais no mundo espiritual, sabe disso? É, Quando eles viram, você já reparou que eles começam a riscar com a mão? Ou eles fazem isso e puxa para dentro, sabe? Ou eles começam a torcer a mão, eles estão abrindo portais espirituais, chamando demônios para ajudar. Então você tem que fechar esse portal. A hora que eles começam, você fala, tá amarrado, amarra, não deixa. Porque senão você vai passar a noite ali, porque ele vai abrindo portas espirituais. E haja demônio. Haja demônio. Cruzam as pernas, já reparou? Uhum. Cruzam as pernas. Por isso tem que ficar separando. E puxam a mão para poder puxar. Eles fazem ali mesmo portais espirituais para chamar mais demônios. Aí você tem que fechar aquilo. Esse bicho falou assim, não vai. Na hora que falou, não vai. Abaixou no chão assim, ó, já pegou a garra e começou a riscar. Eu falei, você tá amarrado. Em nome de Jesus, Deus, manda um anjo aí pra cortar esse demônio agora. E a primeira coisa que quem tá no processo de libertação fala é mão pra trás. Mão pra trás. Por causa disso, exatamente. Entendeu? Por causa disso. E tipo assim, você tem que observar as mãos. Porque às vezes tá com a mão pra trás e eles começam, com as mãos ali, eles começam a fazer rituais. Então você tem que parar aquilo. Senão vem um em cima do outro. E vai fortalecendo aquele demônio que tá machucado. Porque eles se machucam, eles se ferem no mundo espiritual. É uma batalha, né? É uma batalha. E aí, eu falei, não, você tá amarrado e tal. Amarrou aquele bicho, nós começamos a repreender. Só que o pai estava próximo, o pai era cristão, o pai chegou. A hora que o pai chegou na porta, esse bicho ficou irado. Desculpa. Eu falei assim, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu falei assim, esse moço entrou e já estendeu a mão e esse bicho irou. Eu falei, Deus, tem autoridade, mas o Senhor falou, não é autoridade, é mágoa. Satanás está trabalhando com o que ela tem. E eu falei, e agora? Por isso que não estava saindo. Não estava saindo.
Não era falta de autoridade, né? Era um detalhezinho que tava que estava ali. incompleto. Eu virei para esse homem e falei assim, tá faltando alguma coisa, meu irmão. E o bicho amarrado. Ele falou assim, o quê? Eu falei, perdão. Ele começou a chorar. Ele olhou e falou assim, minha filha, eu te perdoo. E aquele demônio começou a perder força. Ele, filha, eu te perdoo, eu te amo em Cristo Jesus. E esse homem começou a ministrar na vida da filha dele o perdão. E ele começou a chorar. E aí nós entramos. Aí já entramos, queimando aquele bicho saiu. Quando aquela menina saiu, quando saiu esse demônio, ela voltou. Já não estava mais alcoolizada. Estava alcoolizada, gente. Ela voltou sã. Não sabia onde estava. Olhou para mim e perguntou, quem é você? Aí pra você ver. Aí eu me apresentei para ela. Ela não conhecia ninguém. Ela olhou assim e falou, o que você está fazendo aqui, pai? Aí ele foi e falou assim, minha filha, eu estava aqui e eu quero te falar para você. No meio da igreja, gente. Pensa uma igreja toda virada ouvindo isso. Ele falou, me perdoa. Eu te amo. Me perdoa. E ela começou a chorar e falar que perdoava o pai também. E que o pai perdoasse ela. E os dois se abraçou. E essa menina, ela ficou um bom tempo na igreja, sabe? Infelizmente, ela deu uma queda agora. É o gráfico espiritual. A gente fomos já atrás. Vamos ter que ir de novo, em nome de Jesus, e vou quantas vezes for necessário. Mas ela foi liberta, ficou um bom tempo na igreja ali. E não teve mais notícia dela ter manifestado. Porque tem situações que também te prendem no mundo espiritual. O diabo, ele vai utilizar, gente, o mínimo. O mínimo. Uma mágoa, um rastinho de pólvora que você nem lembra mais que tinha. Ele vai pegar aquilo. Assim, não, aquela situação ele não liberou o perdão. Nessa situação ela não liberou o perdão. Então eu vou usar... As travas, né? Isso, eu vou usar isso. E começa a fazer isso. Então ele trabalha com as armas que nós damos a ele.